Jerusalém na entrada triunfal, a Bíblia diz que as pessoas que reconheciam que ele era o Rei dos Reis, elas jogaram no chão os seus mancos, as suas roupas, e elas cortavam galhos de árvores, ramos, e colocavam na estrada para que Jesus, montado no seu jumento, passasse. E elas gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. E nós estamos aguardando uma entrada triunfal, uma vinda triunfal, e nós dizemos: Hosana, bendito é o Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, quando nós nos encontraremos com esse nosso Senhor, nosso Rei, com a razão da nossa vida, da nossa existência. Amém. Tome o seu lugar. A própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para se plantar, tempo para colher, há tempo de amar e tempo de ser amado. Há um tempo determinado para todas as coisas, segundo o livro de Eclesiastes. E há tempo também para nós aprendermos determinados assuntos na igreja. Uma hora nós aprendemos sobre fé, outra hora nós aprendemos sobre vida santa, outra hora nós aprendemos a respeito do nosso testemunho, nosso comportamento na sociedade. Outras vezes nós aprendemos como conquistar uma bênção, como se tornar uma pessoa vitoriosa. E de tempos em tempos nós precisamos falar no evento maior, depois da nossa conversão, que é o arrebatamento da igreja. Então eu tenho dito para vocês nos últimos cultos que eu iria começar a falar em 2 ou 3 pregações a respeito de Apocalipse. Algumas coisas referentes ao livro de Apocalipse, referentes ao final dos tempos, que não se encontram apenas no livro de Apocalipse, mas que se encontram em outras partes da Bíblia. Domingo passado, nós terminamos aquela série de pregações a respeito de como ser um conquistador. Eu, um conquistador de Deus. E na última pregação, nós aprendemos sobre eu conquistar o reino dos céus. E nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, que todos os personagens da Bíblia que chegaram ao final da sua caminhada conquistaram o reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo é o exemplo máximo de aprendizado para a gente a respeito dessa caminhada que nós realizamos para chegarmos até o céu. Então nós aprendemos da vida dele, da fé dele, das declarações dele, daquilo que ele passou, daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele disse a respeito de conquistar um lugar no reino dos céus. Há uma parábola em que Jesus disse: alguém tolo, hoje me pedirão a tua alma. É alguém que faz um grande projeto para construir algo muito grande, para angariar muitos recursos que darão segurança para ele. E Jesus diz: você é um tolo, você buscou isso durante tanto tempo e você não se lembrou que você poderia morrer hoje mesmo. Há outro lugar em que nos é dito que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nós aprendemos como ser um conquistador de Deus, o que nós podemos conquistar de Deus. Abraão conquistou riquezas, Daniel conquistou comunhão com Deus, Ana conquistou um grande milagre de Deus. Mas do que vale eu conquistar um grande milagre, eu conquistar a vitória financeira, eu conquistar a paz interior, a realização interior, mas eu perder a vida eterna? Então nós aprendemos do apóstolo Paulo que conquistou o reino dos céus, o que tem tudo a ver com o assunto que nós começamos a estudar hoje. Mas antes de mais nada eu quero falar para você o motivo, a razão
de eu pregar sobre o Apocalipse, de eu pregar sobre a vida de Jesus, porque eu tenho muito respeito por você e eu considero muito o fato de você estar aqui, de você vir aqui. Então, eu me preocupo em falar para você algo pertinente, algo que tem a ver, algo direcionado por Deus e, sobretudo, algo baseado na palavra de Deus. Então, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, existe o primeiro texto que nós vamos ler hoje. Você vai folhear bastante a Bíblia mais uma vez. Capítulo 24 de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículo 45, onde diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? De quem esse texto está falando? Um servo é responsabilizado pelo seu Senhor, pelo seu patrão, de proporcionar aos seus conservos. Quem são os conservos? Se eu sou servo, os outros que são servos juntamente comigo, que têm o mesmo Senhor, o mesmo patrão, são conservos comigo. Então o Senhor responsabilizou um dos servos, um entre os servos, para ficar responsável de dar o sustento a tempo oportuno. Só que esse servo, ele tem a opção de então cuidar dos seus conservos, oferecer o sustento, instruí-los, guardá-los, ou tem a opção de, sendo mal, negligenciar os seus conservos, tratá-los mal, porque vai dizer: não, o chefe aqui agora sou eu, e não orientá-los. Quando o seu Senhor voltar, triste fim terá aquele a quem ele havia responsabilizado em cuidar de todo o pessoal da casa. Quem é esse servo? Esse servo é o pastor, esse servo é o sacerdote, esse servo é aquele que está responsável por cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu tenho que falar sobre o arrebatamento da igreja? Outros assuntos, não precisaria ser esse apenas. Por que um pastor tem que falar sobre pecado? Por que um pastor tem que falar sobre o erro? Por que um pastor tem que instruir a deixar a velha vida? Por que um pastor tem que falar sobre santidade? Não era melhor o pastor falar sempre sobre vida vitoriosa? Que pregação maravilhosa que foi aquela em que nós aprendemos da vida de Jacó, a explicação, a base, o fundamento para eu crer e acreditar que eu posso ser um vitorioso, um conquistador. Quando nós aprendemos o significado, quando nós aprendemos que Jacó foi dito a ele pelo anjo: você lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não é melhor o pastor pregar sobre vida vitoriosa, o pastor pregar sobre fé, sobre conquista, sobre prosperidade? Olha como é bom quando a gente lê aquele texto que diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Mas tem outras coisas tão importantes quanto aquelas ou maiores. O arrebatamento